Graça e paz, tudo bem? Pastor Eliel Rosa, esse é o nosso canal aqui no YouTube do nosso ministério, Ministério Pastor Eliel Rosa. E eu estou aqui mais uma oportunidade para trazer um tema para você neste dia, nesta noite, nesta manhã, depende da hora que você estiver vendo, assistindo, sobre mais um tema aqui no nosso canal para abençoar a sua vida. Mas antes desse tema, eu queria pedir a você que você me ajude se inscrevendo no canal. Tem um inscreva-se aqui embaixo. Se inscreva no canal, tá? Acione o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu gravar você vai receber, e aperta o like, porque o seu like faz com que o nosso canal chegue muito adiante. Não é uma questão de ego, não é uma questão de vaidade ter vários likes, não. É só para esse vídeo chegar mais longe. Você pode ser ferramenta de Deus para isso, só se inscrevendo e apertando o like aí. O tema rápido que eu queria trazer para você hoje, nesta oportunidade, refere-se a opiniões, tá? Eu estou lendo um livro juntamente com a minha esposa, um livro que a gente ganhou do nosso amigo Sandro Correia, um livro de Bob Sorge, tá vendo? Bob Sorge é esse livro aqui, ó, Frente a Frente com Deus. Esse livro é muito interessante. Eu tenho, em alguns momentos, evidentemente, que a gente tem um dia muito corrido, mas em alguns momentos eu tenho parado para ler alguns trechos desse livro. E é um livro muito intenso que fala sobre os sofrimentos, né? A capacidade que nós temos de enfrentar os sofrimentos da vida. E todos os sofrimentos da nossa vida, eles possuem um propósito, tá? Então, baseado nesse livro, tem um trecho desse livro que chamou muito a minha atenção, e é sobre isso que eu queria falar hoje com você de maneira bem rápida, de en passant, de maneira bem rápida, que é sobre o trecho da página 15 desse livro. Se você conseguir adquirir esse livro, vá lá na página 15, algum dia tiver com esse livro, e veja isso. O subtópico é minhas opiniões. Vou deixar aqui para você ver, ó, minhas opiniões. E nesta parte aqui, ele traz algo interessante, porque ele vai falar sobre os amigos de Jó. Então, quando ele está falando sobre Jó, ele vai dizer que uma coisa chama a atenção dele, porque os amigos de Jó, todos eles começaram a tentar encontrar uma explicação para todo aquele sofrimento que Jó passava, que Jó vivia. Então eles tentaram, olhando para as opiniões, ou melhor, olhando para a situação, eles começaram a emitir as suas opiniões, olhando para o que estava acontecendo em volta, eles começaram a emitir as suas opiniões. Mas o Bob Sorge, ele fala de maneira muito interessante de que nem sempre as opiniões que nós ouvimos acerca das coisas que nós passamos correspondem à realidade. Uma coisa me chama a atenção aqui, um tópico que ele levanta, que ele fala o seguinte: ele foi olhar nas referências cruzadas da Bíblia dele, em cima dessas acusações que os amigos de Jó faziam, e todas as acusações que os amigos de Jó faziam em relação a ele eram acusações bíblicas. Escute isso. Tudo aquilo que os amigos de Jó diziam para ele estava na Bíblia, eram acusações que tinham respaldo bíblico, mas preste atenção, ainda que tivessem respaldo bíblico, elas não se enquadravam, elas não se encaixavam na situação específica que Jó estava vivendo, por uma única e simples razão. Aquilo que Jó estava passando era fruto da vontade de Deus, de um propósito maior de Deus na vida dele. Então veja bem, na nossa vida, às vezes nós vamos passar algumas situações que nós teremos várias opiniões acerca da situação que nós estamos passando. Mas o que eu queria alertar você é que nem toda opinião que vem acerca daquilo que você passa significa dizer que ela serve para você. Muitas das vezes são opiniões boas, até com embasamento bíblico, como eram as opiniões dos amigos de Jó, mas elas não se enquadravam na situação fática daquela que Jó estava enfrentando. Por quê? Porque existia um propósito maior em tudo aquilo que Jó estava vivendo. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes alguém já te viu passando por uma luta, por uma prova, e falou que essa luta, essa prova que você estava passando, era porque você estava em pecado, era porque você estava longe de Deus, é porque você não estava orando, é porque você não estava jejuando. E às vezes no seu íntimo você falava: poxa, eu estou tão bem com Deus, eu estou assim orando, jejuando, buscando. E você percebia que aquela opinião não se enquadrava na situação que você estava passando, pura e simplesmente porque algumas coisas que nós passamos, meus irmãos, são frutos de um propósito maior de Deus. Existia na vida de Jó um propósito maior da parte de Deus. Existia na vida de Jó algo muito mais amplo que precisava ser debatido ali.
que era aquilo que Deus queria fazer através dele, por meio dele, com o testemunho da vida dele. Então, independente dele estar ou não estar, a situação que ele estivesse ou não estivesse, não iria influenciar naquilo que ele passaria, porque existia um propósito maior de Deus. Então, cuidado com as opiniões que olham para a sua situação, mas olha só para o que você está vivendo. Cuidado, porque algumas opiniões, elas podem servir para algumas pessoas, mas elas podem não servir para você. Sabe o que está escrito em João? Ele fala isso aqui, eu achei interessante. João 5,30. Qual é o conselho que eu deixo para você? João 5,30. Está dizendo assim, aqui diz até no livro aqui, ó. Jesus, ao contrário, ele disse, como ouço, eu julgo. Em João 5,30, o texto da palavra de Deus, está dizendo que Jesus, quando ele olhava para uma situação, ele parava para ouvir o Pai. Veja bem, ele não julgava por aquilo que ele via, ele julgava por aquilo que ele ouvia. Ele não julgava por aquilo que ele observava visualmente, ele julgava por aquilo que ele ouvia. João 5,30 nos ensina que Jesus parava em toda situação, ele parava para ouvir o Pai. O melhor conselho que você vai receber são os conselhos que são ouvidos a partir do Pai. Pode ser até uma pessoa, um amigo, sim, mas não baseada somente, exclusivamente na sua situação, na aprovação que você está vivendo, na tribulação que você está passando. É preciso parar para ouvir o Pai. É preciso parar para escutar Deus e perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer comigo nesse propósito? Nessa luta familiar que eu estou vivendo, neste problema espiritual que eu estou vivendo, o que é que o Senhor quer para mim? Porque quando a gente ouve o Pai, a gente pode julgar de maneira correta, porque Ele tem um julgamento perfeito para as nossas vidas. Então o vídeo que eu queria deixar para você é esse. Não viva das opiniões das pessoas que só veem, que só olham a sua situação e emitem opiniões. Não, viva das opiniões que você ouve direto do Pai, ou de pessoas que emitem opinião que ouvem direto do Pai, sem que elas seja necessário que haja alguma coisa por vista, tá? Tem um amigo meu que pregou na quinta-feira na igreja, pastor Leandro Cabral, e ele falou isso, alguma coisa que a gente já ouvia, não viva por vista, viva por visão. Todo mundo que julga só por aquilo que vê, perde uma excelente oportunidade de julgar correto por aquilo que ouve da parte do Pai. Deus abençoe a sua vida, isso que você está vivendo tem um propósito maior nisso. Ouça Deus, busque ouvir Deus, porque Deus vai te falar qual é o propósito que Ele tem na sua vida a partir de tudo isso que você está vivendo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que Deus, com as suas poderosas mãos, te diga para você qual é o propósito dele para a sua vida. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.